Olá, forasteiros! Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Alexandre e no vídeo de hoje iremos falar de algumas novidades aqui no canal, como por exemplo o bootloader da Sony sendo atualizado para uma função muito boa para desenvolvedor, Xperia Z4 Mundial será Z3 Plus talvez, atualizações para o Xperia E1 e Xperia M2, será que é Lollipop? E outras novidades como por exemplo a Sony tendo prejuízo novamente e outras informações. Se você quiser saber todas essas novidades, fique ligado aqui no resumo semanal da Sony. Então vai! Bom, então vamos começar falando do bootloader. A Sony atualizou o bootloader do Xperia, mas para você que não sabe o que é isso, eu vou lhe explicar rapidamente. Bootloader é aquela tela que aparece de quando você liga e ela tem outra função principal agora. Foi recentemente adicionado pela equipe do Free Xperia Project, que é uma empresa terceirizada que se tornou popular por desenvolver CM para a linha Xperia desde o Xperia X10 até os atuais Xperias. Esta equipe ela foi reconhecida até mesmo pela própria Sony devido ao seu grande trabalho que ela vem fazendo para ajudar a comunidade Xperia. Bom, esta equipe anunciou junto com a Sony o suporte ao modo Recovery, né? Sabe aquele ex-Samsung que você quando rouba, quando as pessoas roubam, elas vão lá, fica apertado o power, volume baixo, até entrar na tela, e aí você reseta o telefone dessa forma simples. Então, a Sony junto à Free Xperia Project acabou de adicionar este recurso. Viva! Viva! Mas ele não veio para isso, é lógico que não. Ele veio como justificativa para facilitar o desenvolvimento de ROMs. Não o desenvolvimento de ROMs, a instalação de ROM. Por exemplo, agora, antigamente, esse modo Recovery, ele era instalado ele ficava na mesma partição que o sistema Android. Então, por exemplo, se às vezes você desse algum erro na ROM, fudeu, cara, você não tem mais celular, entendeu? Não tem o boot, não tem mais nada, só tem um celular pedra. Aí você tem que usar o Flash Tools para reparar o seu telefone, exatamente. Agora, com essa nova atualização de boot do Recovery, você tem a opção de... ele divide um pouco da memória e coloca uma parte especial pro Recovery. É a mesma coisa que notebooks com aquela partição de 50 GB extras que tem para você poder fazer a instalação do Recovery. No caso você faça alguma merda no seu computador, você restaura as configurações e tal. Então agora o Xperia veio com esse suporte. Ui, eu sou ostentação, cheio de moeda no bolso. Ah, eu joguei isso da lâmpada! Bom, o Xperia agora... Os únicos aparelhos que tem o suporte a ele, se eu não me engano, é o Xperia Z3, Xperia T2 Ultra e Xperia M2 e o Xperia 3. Não tenho certeza, se eu tiver errado alguma dessas listas, eu irei corrigir aqui. Vamos para a próxima notícia. A Sony parece que vem estudando a compatibilidade com o modo HAL de Xperia. Mas a gente tem uma triste notícia aqui, porque eu achei ela meio mitidinha quanto ao suporte ao RAW. Bom, pra você que não sabe, o modo RAW ele é um modo de captura de foto avançada. Além da qualidade ser melhor, que daí você tá vendo aqui, ó, ao canto assim na TV, você vê aqui, ó, por exemplo, modo JPEG, que fica um pouco distorcido assim, né, e tal. Aí você vê aqui o modo RAW, aquele, ó, nossa, detalhes e tal. Então é isso que o modo RAW faz. Ele, além disso, ele possui um ótimo ele possui um ótimo editor, ele salva todas as configurações da imagem na foto e tal, e você joga lá no Photoshop, por exemplo, ou no Lightroom, você tem uma edição muito superior e melhor. Você pode tirar os ruídos da sua foto noturna, entendeu? É uma coisa muito bacana. Bom, mas lógico que não veio de forma simples. Eu vou ler aqui o que o cara postou no blog da Sony. Ele escreveu assim, ó: o Android 5.0 suporta recursos de câmera via Android.hardware câmera 2, que no caso é a API 2, né? A Google define 3 modos do seu novo recurso para a câmera. 1. O modo legado, que é o sem suporte ao modo RAW. 2. Modo limited, que é o modo com capacidade opcional ao RAW. E o modo 3, que é o modo completo com completamente acesso ao modo RAW. Atualmente, os Xperia suportam o modo legado em nossas atualizações Xperia Lollipop, que incorporam recursos e funcionalidades para além da nossa já conhecida experiência de câmera, uma bosta. Como sempre, estamos monitorando as nossas expectativas, as expectativas dos nossos clientes e apoio em relação ao tirar fotos com formato RAW. Vamos considerar isso para o futuro. E pior, se houver uma demanda popular. O cara quer que a gente vá no post dele e se manifeste falando que a gente quer isso. Sendo que a comunidade Xperia já vem se manifestando sobre isso desde quando foi anunciado 5.0. Então, é uma desculpa esparrapada. Eu achei muito vergonhoso. Por que que você... Não, na verdade, sério. Você que possui um Xperia, olha, mano, pega o teu celular e fala: por que não tem RAW? Qual que é a diferença de ter e não ter? Vai ficar um pouco mais lento? Já tá ótimo, cara, não tem problema, não vai ficar mais lento, é só um modo de captura. Será que, bom, a única coisa que eu consigo pensar sobre esse modo RAW e a Sony não ter implementado ainda é que, por exemplo, atualmente, quando você vai lá e tira a foto, você dá o clique, ele tem um pequeno delay, não é tão rápido quanto os demais, né?
Então, se ela fizer em modo RAW, ela vai demorar um pouco mais de muito tempo. Será que é por isso que a Sony não tá fazendo isso, desse modo RAW, tipo, da demora e a pessoa falar que o Xperia é lento? Então, pode ser essa a única justificativa dela ter feito isso, porque as demais são completamente idiotas. E essa pergunta, se houver uma demanda popular, foi pior ainda, foi uma coisa ridícula que ela disse, é totalmente desnecessário isso, ela podia realmente ter feito logo de uma vez, ao invés de ficar fazendo essas frescurites aí, se você quer ganhar, você tem que fazer o que todo mundo quer, cara. Você não pode ficar fazendo isso? Não, cara, não consigo entender isso aqui. E vamos para a próxima notícia. Novo botão fechar todos. Olha só, então, recentemente a Sony, bom, o primeiro software do 5.0 que a Sony liberou não tinha nada. Tinha nada, tava tudo cru, tava tudo jogado, assim, meio inacabado algumas telas da Sony. Então, é isso aí, né? E recentemente, ela liberou, recentemente não, no mês passado, retrasado, ela liberou algumas atualizações de algumas ROMs com o botão fechar todos, que no caso é esse daqui, que era um botão retangular escrito fechar todos, ou close all, né? Close all para fechar todos, né? E era um botão feio e em uma péssima posição, porque ele ficava em cima da barra de pesquisa do Google. Então, ou você escolhe, ou você pesquisa, ou você fecha tudo. Você não tem as duas opções no caso, principalmente pela voz, né? Então, e já tinha vários mods de Sony para o Xperia Z3 e Z2 com o botão da direita ali que vocês estão vendo, que é muito mais bonito, que é um botão redondo e tal. Então, não sei por que a Sony não fez isso antes. Será que ela ficou com medo, tipo, das pessoas não entenderem o que era aquele botão? Sei lá, é uma doideira dela, né? Então, na última atualização do Z3, que veio agora, que não chegou ainda pro brasileiro, claro, ele veio com aquele botão do mod, né? Parece que a Sony roubou, assim, pegou o botão do mod e jogou na versão oficial. Então agora tem esse botão lá, tá um redondo, um círculozinho assim, tipo, tá aqui, ó. Tá o botão aqui. E bonitinho, né, cara? Como devia ser desde o princípio, né? Então é só isso. Espera-se que essa atualização Master chegue para os demais Xperias no decorrer do tempo, né? Os demais Xperias que eu falo, vocês entenderam que é só o 5.0. Ai, meu Deus do céu. E vamos para a notícia que vem se repetindo já há um tempo, né? Sony e os seus prejuízos. Bom, a Sony liberou o ano fiscal dela do ano passado, né, de 2014. Não, na verdade não. A Sony liberou o primeiro trimestre os primeiros lucros da Sony, que foi de janeiro, acho que até até março, né, no caso. E ela falou um pouco sobre isso no seu PDF, no caso, né. Bom, algumas informações que eu posso adiantar aqui pra vocês. Pera aí, deixa eu abrir aqui pra vocês entenderem do porquê que eu coloquei aquilo. Sony Mobile caiu, tá? Não é a Sony inteira, é a Sony Mobile, só que teve prejuízos imensos, né? Imensos não, foi até que baixo em comparação com as últimas informações que a gente tinha visto, né? A notícia é: Sony prevê perca de 23% até o final do ano. Até o final do ano, que eu falo, é o ano fiscal, que começa em janeiro e acaba em março do próximo ano, entendeu? Então tem esse período aí. A Sony, ela pretendia vender, acho que 30 milhões de Xperias, não sei, alguma coisa assim. Ela pretendia vender bastante Xperias pelo mundo como uma meta dela, né? No caso, isso parece que não vai acontecer. A Sony Mobile, a Sony geral, assim, a corporação Sony, deu um pequeno lucro de 500, gerou uma receita de 68,5 bilhões e lucros de 571 milhões. E isso só na parte da Sony inteira, PlayStation, Sony Picture, Sony Mobile, tudo, geralzão. Mas a gente vai falar da Sony Mobile, ou a Sony Celular. Então, bom, a Sony Mobile ainda continua em prejuízo. Ela espera ter um aumento apenas de 11%. Ela teve um aumento de 11% comparado ao mesmo período de 2014. Mas mesmo assim ela continua em queda, em aspas, né? A Sony espera atingir 11 bilhões de dólares, que foi estipulado para as vendas de Xperias. E isso até o fim dos primeiros 3 meses de 2016. Isso até março de 2016, tá certo? E infelizmente ela espera que não irá atingir o número, cara. Ela fez a previsão de quanto ela queria vender e, baseado nos dados que saiu agora dos últimos 3 meses, ela concluiu que ela chegou a uma outra suposição de que não vai chegar a esse modelo. Segundo a Sony, se ela fizer essa mesma meta,
ela iria apenas vender, cadê? 30 milhões de Xperias. Isso não significa nada, é uma redução de 23% em comparação com o total que ela queria vender, que eu não lembro o número agora. Feito isso, a Sony já entrou naquele esquema lá de redução de custos de investimento. Ela vai reduzir 328 dólares do ano fiscal para poder não ter tanto prejuízo, né? Então, a Sony também prevê uma perca de 7, a Sony prevê no gráfico dela do primeiro trimestre, ela teve 7,9%, né? De total, né? Em comparação com as todas. E, por exemplo, só apenas para vocês ficarem por dentro, vamos lá, vamos ver aqui. 1, 2, 3. Ela teve 8,8% em comparação com o mesmo período. Então ela teve uma queda aí de quase 1%, né? Então a gente tem que esperar e ver direito o que é do mesmo trimestre, né, em comparação ao geral. Então, a Sony Mobile tá fazendo algumas coisas loucas, ela tá lançando o Z4 aí só pro Japão, ela tá colocando celulares mais baratos na Índia, que é onde tem uma grande capacidade uma grande quantidade populacional, né? Então a gente tem que ver direito, será que ela poderia baixar os preços aqui no Brasil também? Não por causa do governo, mas tudo bem. Não... Sonhar, mas um sonho impossível. Então vamos pra próxima. Ah, ele mesmo. É dele que a gente vai falar agora. Mas na verdade, vamos falar, antes de falar do Xperia M2, a gente vai falar do Xperia E1. Recentemente o Xperia 1 recebeu uma pequena atualização para corrigir alguns bugs que o aparelho vinha apresentando. E1, E1 Dual, E1 Dual TV, E1 Dual Single, Dual TV. Essas todas as variantes do E1 receberam uma atualização de software. Mudou. Do que mudou? Quais são os changelog da versão? Mudou o número final de 19 para 29. Apenas isso. Teve algumas mudanças, eu não sei porque eu não possuo o aparelho. Se você possui o Xperia 1 e receber essa atualização .29, deixa nos comentários, tipo, ficou mais rápido, tá uma bosta, não reconhece seu chip, não reconhece seu cartão de memória, não pega sinal. Deixa nos comentários, vamos saber como que tá a atualização, como que ficou, né, esse update master aí. Então, é isso aí, não é o Android 5.0 e aparentemente não irá receber. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre isso. E agora vamos falar do Xperia M2. Ele também andou recebendo atualização de software. Não lembro a versão, vou colocar aqui, e você viu agora o modelo que ele é. Bom, ele recebeu atualização e você acha que é o 5.0, né? Infelizmente não é o Android 5.0, pode ter certeza que não é. E aparentemente nunca terá, né? Bom, o que eu quero que vocês concluam, por que eu coloquei uma notícia de uma pequena atualização? Eu coloquei simplesmente para vocês saberem e terem um pouco de preparar o emocional de vocês. Vocês que possuem esperança. É esperança. Eu não lembro a música, mas tem uma música que tem um nome de esperança que eu achava muito engraçado de cantar. O Xperia M2 e o Xperia 1, o Xperia 3, o Xperia E, sei lá, esses aparelhos que não receberam atualização e a Sony não se manifestou até o momento. Tem uma péssima notícia. O Xperia SP, antes dele ser encerrado as atualizações, a Sony foi dando umas leves cutucadas assim, melhorando um pouquinho o software e tal, né? Diferente do Xperia C que ficou com o primeiro software, morreu nele, né? Bom, o Xperia M2 ele recebeu essa pequena atualização. E a gente pode já pensando que ela já esteja se preparando para encerrar o ciclo de atualizações. Se eu não me engano, já está acabando já o seu período de atualizações. E do jeito que a Sony está enrolando, provavelmente ela não quer atualizar o Xperia M2. Assim como ela não quer atualizar o E3, o E1 e o E3. Não, o E3 ela vai ter que atualizar ainda, se eu não me engano. E o Xperia T3. Então, infelizmente, a gente pode começar a preparar o emocional, já vai procurando custom ROM aí, porque tem algumas boas e tal. Infelizmente, parece que, atualmente, a Sony parece que vai cancelar mesmo, né, esse update do 5.0 para M2. Porque, cara, se liga no que a Sony já fez. Ela liberou os binários do 5.0 e do 5.1 para M2. Ela fez agora, recentemente, como você acabou de ver aqui, a atualização do bootloader para facilitar mais ainda a vida dos developers para desenvolverem a ROM e tal, e melhorar e não ter tanto problema assim, para facilitar a instalação da custom ROM, né? E agora ela liberou uma última atualização com pequenas atualizações que ainda ficou no 4.4.4. Então a gente tem esses 4 argumentos para poder falar que a Sony vai cancelar o seu projeto de atualização, porque ela preparou o terreno para os desenvolvedores. Segundo, ela foi fazendo ela demorou para fazer o ciclo de updates e fez poucas alterações, e agora ela tá fudido, cara. Já era, praticamente é um Xperia SP novo, né, isso daí. Intermediário morto. A Sony não sabe dar valor ao seu mercado intermediário, não é possível. Tirando o T2 Ultra, que ele é uma tela maior e tal, ele tem um outro mercado, é um mercado para quem gosta de tela grande, mas não tem dinheiro para pagar o preço de uma tela grande. Então, não entra no caso, não entra em regra ele, porque ele é um pouquinho diferente, ele quase é um phablet, né? Então a Sony priorizou um pouco disso por causa
por causa desse mercado aí diferente, né? Então, o M2 ele foi um dos celulares muito vendidos no Brasil e infelizmente ainda a Sony parece não respeitar o consumidor intermediário, cara, realmente é muito broxante, é uma triste notícia e que você deve se acostumar muito. E vamos para a próxima notícia. Xperia P2. Bom, recentemente vazou informações de que a Sony estava fabricando um possível Xperia. Você tá vendo ele ali, ele aparentemente, ele lembra muito o Sharp, né, um Acus S, alguma coisinha, um Acus, né, que ele possui quase nenhuma borda. E aparentemente esse visual aí que você tá vendo, ele possui uma borda super fina, quase inexistente, e ele seria o P2, que pra quem não sabe o Xperia P fez grande sucesso também, ele foi um intermediário muito bom, muito ruim na verdade, né, vamos ser sinceros, ele foi ruim, mas ele possui uma tela super foda. Bom, como você tá vendo, ele possuirá bordas pequenas, e terá a barra de cor ali embaixo que foi uma da linha S, né? O UPS, né? USP, legal. E ele possui o UPS, né? Que também possui aquela barra e aquela parte de baixo removível. Ainda não se sabe se esse aparelho aí, se o Xperia P2, ele é apenas um conceito ou se ele é realmente real e existe. Mas as especificações dele serão essas aqui, deixa eu ler pra vocês, do segundo rumor é esse aqui, cadê? As especificações do Xperia P2 é uma tela de 5,2 polegadas em resolução Full HD, um Snapdragon 810 de 1.9 GHz reduzido por causa de aquecimento, Adreno 433 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno com suporte a microSD. As dimensões deles eu vou falar a largura, a espessura dele que é de 10,9 mm e ele possuirá uma câmera traseira de 12.1 megapixels e uma frontal de 5.1. Bateria de 4.240, caraca. Suporte com a foto RAW, 4K e flash duplo. Outra característica bacana se trata do visual dele, que parece que a frente dele vai ser mais fina, mais de menor e será menor e a parte de trás vai ser mais larga. Então talvez a gente veja um Xperia assim, meio estranho. Mas talvez seja assim porque na foto que vimos do AutoCAD lá e tal, ele tá bem estranho. Tipo, a traseira vai ser maior do que a frontal, entendeu? Vai ficar meio... Não sei como vai ficar. Talvez ele nem exista de verdade, seja só um conceito dentro da própria Sony, né? E vamos para a próxima notícia. Bom, recentemente, como vocês viram no resumo passado, se eu não me engano, ou no retrasado, a Sony lançou o Xperia Z4 no Japão, exclusivamente lá no Japão, com as mesmas configurações do Xperia Z3. O Xperia Z4, ele não vai ser lançado no mundo, aparentemente, e talvez a Sony anuncie o mesmo modelo, não como Z4, e sim como um Z3 Plus. Então, vários rumores teve lá do Z3 Plus, Z4, e talvez seja a mesma notícia, só que com o nome errado, né? No caso dos tempos. Então, aparentemente, o Z3 Plus, que é o Z4 no Japão, chegará para o mundo como o Z3 Plus. Mesmas configurações com um pouquinho de melhoria com o Snapdragon 810, não vale a pena ela lançar. E para os donos de Xperia ZQ, podem começar a gritar de alegria. Semana passada, no começo da semana, a Sony já falou que a atualização para o Xperia Z, ZQ, ZR e o Xperia Z Tablet estava circulando por aí, a atualização já do 5.0, ela chegou para vocês, finalmente. Até o momento eu não achei nenhuma ROM para o ZL, no caso, né, não vi, assim, não tive tempo de procurar também. Se você já achou, deixa nos comentários aqui e fala. Então, chegou a atualização finalmente. A linha Z foi atualizada para o 5.0 sem alvoroço nenhum, praticamente nenhum canal soube e tal, mas ela chegou. Ela publicou no Twitter falando para um usuário que a atualização já estava disponível via OTA, né? Então, é só isso mesmo de notícia mesmo. Você atualizou para o 5.0? Eu tenho uma curiosidade para quem atualizou para o 5.0 o Xperia Z ZQ. Deixa nos comentários e me diga uma coisa. Veio o suporte 4K? Veio a nova câmera? Veio o suporte ao Triluminous Display? Eu acho que não por causa desse chip, mas veio o X-Reality? Veio as configurações de som? Ele veio com suporte de movimento? Deixa nos comentários, eu quero saber. Ele veio com algum recurso do Z3 ou ele veio sem nenhum recurso do Z3, tá a mesma coisa? Deixa nos comentários que eu tô muito curioso para saber se a Sony... O que a Sony fez pro público do Z? Porque ele já passou muito mais do seu tempo de lançamento e eu quero saber se ela tirou os recursos ou se ela deixou igual. E a gente vai ver um vídeo muito bizarro agora que eu resolvi... Porque não é um simples vídeo. Ele é um vídeo tosco. Então, após esse vídeo que vocês vão ver daqui a pouco, a gente encerra o resumo semanal. Então, fique com o vídeo e não se esqueça, por favor, deixa o seu like pelo próprio vídeo se você acha bacana. Então, vai o vídeo. Garota na chuva, ou no verão. Ai, meu olho. São as quatro estações.
E é isso aí, forasteiros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, cara. É só um joia, é só um clique. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal e se torne um forasteiro já. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!